Olá! Iniciaremos agora o nosso módulo de Direitos Humanos. Eu sou a professora Emily Albuquerque e o meu objetivo com vocês aqui, durante essas aulas teóricas, é abordar os principais aspectos da teoria geral dos direitos humanos que vem previsto no seu edital. Então, nós vamos fazer a relação dos direitos humanos com os direitos fundamentais, previstos constitucionalmente, ao mesmo tempo que nós vamos abordar a evolução histórica, o surgimento e a relevância dos direitos humanos na legislação brasileira, principalmente na Constituição Federal de 1988. Desse modo, para que nós possamos iniciar o estudo desse conteúdo, eu vou mostrar para vocês aqui no quadro o sumário, quais são os pontos que serão abordados durante as nossas aulas. Me acompanhe então no quadro. Temos aqui então os pontos abordados em conformidade com o último edital. Vamos aqui então, conteúdo. Primeiro ponto. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e seus princípios fundamentais, direitos e garantias. Qual é o nosso objetivo nesse momento? Mostrar que existe sim uma relação direta, imediata, próxima entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Então, nós vamos identificar os princípios que norteiam a República Federativa do Brasil e os direitos e garantias fundamentais que são provenientes da teoria geral dos direitos humanos. E com isso, poderemos abordar alguns aspectos acerca da segurança pública. Então, esse é o primeiro ponto. Em seguida, passaremos para o estudo dos direitos humanos em espécie. Nós vamos tratar dos seguintes aspectos. Vejam comigo. Concepções e a fundamentação. Aqui nós abordaremos a origem e a evolução desses direitos humanos. Trataremos também do Estado e das garantias à pessoa em privação de liberdade, considerando que a doutrina humanista garante e impõe que a liberdade é a regra, sendo a prisão a exceção. Do mesmo modo, abordaremos alguns aspectos relevantes presentes na Carta das Nações Unidas de 1945. Vamos observar que foi através desse normativo em 45 que surgiu a ONU, a Organização das Nações Unidas, cujo objetivo é criar um regramento universal em matéria de proteção de direitos humanos. Sendo que, embora a ONU tenha sido criada pela Carta das Nações Unidas de 45, essa carta não definiu quais os direitos que deveriam ser respeitados, que deveriam ser classificados como superiores. Por isso é que foi necessário a criação da Declaração Universal dos Direitos do Homem, somente em 1948. A declaração, sim, impõe, determina quais os direitos que merecem respeito. Já a Carta das Nações Unidas, ela se limitou a definir a estrutura da ONU e qual seria a competência. Por isso, nós vamos abordar aqui os principais aspectos desses dois normativos e, principalmente, o artigo 1º, parágrafo 3º e o 55 da Carta das Nações Unidas. Por fim, conforme coloquei aqui no quadro, vamos tratar dos pontos importantes da Declaração Universal. Principalmente os artigos 1º, 2º e 7º, que trata do direito de igualdade, universalidade e não discriminação, assim como também do artigo 3º, que trata do direito à vida, liberdade e segurança, artigos 9 a 13, direito de ir e vir, proibição de prisão arbitrária e o asilo previsto no artigo 14. Esses são os principais pontos da DUD, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Por fim, abordaremos a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, questões relacionadas à responsabilidade e extradição. E desse modo, quando chegarmos à parte final do nosso estudo, nós vamos abordar os direitos humanos na Constituição Federal de 1988, artigos 5º a 16. Por quê? Porque embora o Brasil tenha aderido voluntariamente ao sistema ONU em 1945, a DUD foi criada em 48, porém, o Brasil ainda não tinha incorporado os preceitos da DUD nas suas constituições. E isso só foi feito em 1988, por meio da atual Constituição brasileira.
E assim, entre os artigos 5 a 16, nós vamos encontrar características de direitos humanos protetivas previstas na Declaração Universal. Então, esse é o nosso conteúdo, é a nossa programação. Daqui para frente, nós vamos seguir essa ordem para fazer esse link, essa proximidade dos direitos e garantias fundamentais com os direitos humanos. Vejam que lá na disciplina de Direito Constitucional, vocês também vão estudar artigos 5º a 16, sendo que aqui, comigo, nos direitos humanos, será através de uma perspectiva muito mais humanista, muito mais voltada para o direito internacional, enquanto que lá na disciplina de Constitucional, será feita uma abordagem dentro da atual Constituição. Portanto, é comum encontrarmos na prova de direitos humanos algumas questões que mais parecem questões de direito constitucional. Daí a relação entre essas duas disciplinas, ok? Então, após essa apresentação de conteúdo, eu já posso introduzir o primeiro assunto da aula de hoje, o nosso objeto de estudo, a apresentação da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 e de seus princípios norteadores. Vejam que essa Constituição de 88 não é, de forma alguma, a primeira Constituição brasileira. Na verdade, ela já é a 7ª Constituição do Brasil. Nós já tivemos antes dela Constituição Imperial, Constituição Republicana, Constituição Ditatorial, do Estado Novo, do regime militar. Tivemos o AI-5, que influenciou bastante a Constituição que antecedeu esta de 88. Qual foi a novidade de 1988? Foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes do povo, e esses representantes passaram várias semanas, meses, discutindo aquilo que deveria ser colocado na nova Constituição brasileira. Trata-se do poder constituinte originário, que é o poder criador, com capacidade ilimitada, incondicionada, porque cabe a ele definir quais serão os próximos preceitos constitucionais. É uma Constituição que parte do zero. Deixamos, então, as constituições anteriores para trás. Óbvio que o legislador constituinte podia, sim, aproveitar alguns aspectos, e como aproveitou, mas ele não estava atrelado às constituições anteriores, porque a partir daquele momento, tudo o que fosse importante para a sociedade brasileira deveria ser colocado naquele texto constitucional. E como nós estávamos saindo de um período de ditadura militar, o país ele sofria bastante com os reflexos da ausência da liberdade de expressão, das perseguições, das prisões ilegais. Então, em razão disso tudo, os nossos representantes entenderam que era o momento de criar uma Constituição muito mais humanista. Uma Constituição que, de fato, respeitasse e cumprisse aqueles preceitos orientados pela ONU. Uma Constituição mais aproximada da própria Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, foi assim que surgiu a Constituição de 88. Através da Assembleia Nacional Constituinte, o poder constituinte originário se impôs e no dia 5 de outubro de 1988 surge a primeira Constituição cidadã da história do Brasil. Observem, não é a primeira Constituição brasileira, foi a 7ª, mas é a primeira Constituição cidadã, porque foi a primeira Carta Constituinte que colocou o homem num patamar de superioridade e criou dentro da Constituição um capítulo próprio, nomeado Direitos e Garantias Fundamentais, que está completamente embasado nos preceitos de direitos humanos da Declaração Universal. Então, desse modo, com essa breve apresentação da Constituição, nós vamos passar para o primeiro ponto de estudo na aula de hoje, que são os princípios fundamentais do Estado brasileiro. Os princípios norteadores do Estado brasileiro, tal qual ele se apresenta hoje. Portanto, temos aqui no quadro a apresentação de tais princípios. Vejam, me acompanhem. Aqui, nós vamos iniciar logo com o estudo do artigo 1º. Os princípios, eles estão presentes entre os artigos 1º a 4º. E nós vamos ter uma divisão bem simples. No artigo 1º, nós vamos encontrar os fundamentos. Fundamento é base teórica. Fundamento é a estrutura, é o alicerce desta Constituição.
já que nós saímos de um momento bem diferente desse momento que o legislador constituinte quis criar, um momento mais democrático, um momento mais civilista, um momento mais humanitário. Portanto, essa Constituição de 1988 estará enraizada em 5 fundamentos que estão dispostos aqui no quadro. Vejam comigo quais são eles. Vamos lá, então. Primeiro fundamento, a soberania. Soberania que vocês não vão confundir com autonomia. Soberania é diferente de autonomia. Porque, para começar, só quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. E isso está muito claro logo no caput do artigo 1º, que diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem os seguintes fundamentos. Soberano significa que não está ali para obedecer a ordem de ninguém. O país ele possui soberania porque ele tem o poder, o papel de tomar decisões. Lógico que esse país ele vai atuar em parceria com outros, principalmente em matéria de direitos humanos, direitos internacionais, mas a República possui soberania. Porém, ela vai conceder autonomia para os entes federativos que a compõem terem capacidade de auto-organização, de autorregulação, para que eles possam ter suas próprias leis, seu próprio orçamento. Daí a diferença da soberania, que é da República Federativa do Brasil, e da autonomia, que pertence aos entes federativos. Só quem possui a soberania é a República, baseada na formação do Estado brasileiro, que está identificado aqui no artigo 1º. Me acompanhe novamente. Observem a formação do Estado brasileiro. O caput diz: a República Federativa do Brasil. Federativo, aqui é o princípio do federalismo, que, por sinal, configura-se uma cláusula pétrea e demonstra a nossa forma de Estado. O que é um Estado? O Estado foi uma figura criada para substituir os anseios sociais, as necessidades da população. Por quê? Porque nos primórdios das civilizações, nós não tínhamos um Estado. Nós tínhamos uma autonomia individual, a chamada autotutela individual, em que cada um ia atrás do que queria individualmente e faria justiça, consequentemente, com as próprias mãos. Como exemplo, eu posso citar para vocês aqui o famoso Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Se alguém lhe tomar algo, vá lá e tome de volta. Se lhe arrancarem um braço, vá lá e arranque o braço daquele agressor. Ou seja, nessa época, faça justiça com as próprias mãos, porque não existe uma estrutura consolidada que vá representar os anseios individuais ou grupais. Então, assim surge a figura do Estado. O Estado limita as liberdades individuais em prol de um interesse coletivo, a pacificação. Mas esse Estado, ele precisa estar bem estruturado. Então, hoje, em conformidade com a Constituição de 88, a nossa forma de Estado é o Estado federativo. Estado federativo é o Estado de um único poder soberano, o da República Federativa, que necessita de divisão interna, necessita se descentralizar para permitir que estruturas internas, que nós vamos chamar de entes federativos, possuam autonomia, capacidade de autogestão, orçamento próprio, servidores próprios, leis e tributos próprios. Daí, então, a diferença da soberania para a autonomia, que é dos entes federativos. Agora, vamos continuar aqui no quadro para que nós possamos entender por completo essa formação do Estado brasileiro. Vejam bem. Então, a autonomia pertence aos entes internamente considerados, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. São os entes federativos autônomos, entretanto, não são soberanos. A forma de Estado, nós já vimos que é o Estado Federal. Acontece que, no Estado Federal, o poder é de um só. Esse poder pertence ao povo, mas o povo precisa estar representado por alguém. É onde surge a nossa forma de governo, que a atual é a República. Então, federalismo é forma de Estado e a República, forma de governo. Governo republicano. República. O ré de república é res,
que em latim significa coisa. A coisa é pública. Se a coisa é pública, ela pertence ao povo e é o povo que vai definir. É diferente, por exemplo, é o oposto de uma monarquia, em que a coisa é do monarca e o povo representa apenas os súditos, que garantem o funcionamento daquela monarquia. Portanto, o poder é do povo, o princípio do federalismo, forma de Estado, mas o povo precisa ser representado. Vem a forma de governo republicana. E esse governo precisa definir como essa representação se dará. É onde surge o sistema de governo. Sistema de governo adotado no Brasil hoje é o presidencialismo. Presidencialismo onde nós vamos ter uma única pessoa ocupando o cargo de chefe de Estado e chefe de governo. Uma única figura ocupando duas atribuições, chamado presidente da República. Ele é chefe de Estado quando representa o Brasil lá fora, e ele é chefe de governo quando representa o Brasil internamente. Chefe de Estado celebra tratados, convenções, acordos internacionais. Chefe de governo sanciona e veta leis, promulga leis, nomeia ministros. No parlamentarismo, que é o sistema de governo oposto ao presidencialismo, nós vamos ter duas pessoas diferentes ocupando essas duas atribuições. Vamos ter o chefe de Estado e o chefe de governo, que muitas vezes é conhecido como chanceler, primeiro-ministro, que é o que acontece, por exemplo, na Alemanha, na Inglaterra. Aqui no Brasil, não. Nós seguimos o sistema presidencialista, semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos ou na Argentina, por exemplo. Então, vamos aqui, forma de governo é a república, mas esse governo precisa definir o sistema de atuação. Aí nós vamos puxar a setinha para o nosso sistema de governo. E o sistema de governo presidencialista. Figuras de chefe de Estado e chefe de governo nas mãos da mesma pessoa, o presidente da República. E, por fim, para que esse governo funcione, ele tem que definir o regime de atuação. E o nosso regime atual é o democrático. Não é à toa que a República Federativa do Brasil constitui-se em um Estado democrático de direito. É um Estado que respeita a lei. Portanto, democracia nada mais é do que o nosso regime de governo. Regime de governo. Então, temos aqui no quadro, extraído tudo do artigo 1º, do caput do artigo 1º, nós temos aqui a formação do Estado brasileiro. Eu identifiquei a forma de Estado, federativo, a forma de governo, republicano, o sistema de governo, presidencialista, e o regime de governo, democrático. Essa é a formação do Estado. No mais, o caput nos diz ainda que existe uma união indissolúvel dos entes federativos. Aqui é a proibição do direito de secessão. É a proibição de que qualquer ente federativo saia de dentro da estrutura da República Federativa do Brasil. Proíbe o separatismo. Proíbe que o Estado brasileiro queira, por exemplo, tornar-se independente. Isso porque a Constituição, no artigo 18, parágrafos 3º e 4º, ela permite, sim, o desmembramento, a anexação, a fusão e a incorporação de entes federativos dentro da estrutura da República Federativa. Então, é plenamente possível a divisão de um Estado, como tentaram fazer no Pará recentemente, dividir o Estado do Pará em 3. Também é possível a incorporação de um município a outro, de um Estado a outro. Internamente pode, desde que cumpra com os requisitos previstos constitucionalmente, o plebiscito, a lei, entre outros. Agora, para fora do Brasil, não pode, porque o direito de separação ou de secessão, ele está totalmente proibido em conformidade com o princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? A República é soberana, mas ela necessita se estruturar em entes federados que possuirão, por sua vez, autonomia e não soberania. Por isso que o primeiro fundamento, o primeiro alicerce dessa Constituição é a soberania. E prosseguindo, voltando aqui no quadro, nós temos outro alicerce, outro fundamento, que é a cidadania. Cidadania que é proveniente dos direitos humanos. É respeitar o cidadão e, ao mesmo tempo, a sua dignidade na condição de pessoa humana. E
nada melhor. Qual é a melhor forma de se garantir dignidade a uma pessoa humana? Valorizar o trabalho e a livre iniciativa. E também a sua liberdade de pensamento, é onde vem o pluralismo político. Vejam que pluralismo político é diferente de pluripartidarismo. Pluripartidarismo significa apenas a possibilidade de que nós tenhamos vários partidos políticos atuando paralelamente. Quando eu falo em pluralismo político, é algo muito maior. Enquanto que pluralismo político, temos aqui apenas quantidade X de partidos, autonomia partidária, pluralismo político significa liberdade de pensamento e não apenas de criação de partido. Tá bem? Então, esses são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. 5 alicerces, 5 bases fundamentais. Aqui trata-se de norma de eficácia plena, porque ela é de aplicabilidade imediata, não necessita de nenhuma lei para se cumprir, para passar a valer dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E só para fechar, olha como o parágrafo único é importante. Ele nos diz que todo poder emana do povo. O povo é o titular do poder, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Aqui são as formas de participação popular. Representantes eleitos, ou então diretamente nos termos da Constituição. É a participação popular prevista no artigo 14. Venham aqui para o quadro. Que participação popular é essa? Prevista no artigo 14. Nós vamos ter aqui um arquivo. Pronto, vamos para os objetivos. Essa participação popular, ela acontece através de plebiscito, referendo, iniciativa popular e voto. Como assim? Ora, inúmeras formas de convocar o povo para tomar uma decisão. É isso que eu posso chamar de participação popular. O que seria, então? O voto é direto, porque o povo vai lá e diretamente escolhe o seu representante. Indireto no sentido de que existe alguém que vai atuar em seu nome. Agora, diretamente, ele faz isso por meio de plebiscito, referendo e de iniciativa popular. Então, são 4 formas de participação popular que eu vou encontrar aqui no artigo 1º, no parágrafo único do artigo 1º, certo? Então, deixa eu voltar aqui para o quadro que eu mostro para vocês. Vejam bem. Participação popular. Direta ou indireta. A forma mais clássica que nós conhecemos é a indireta, é o voto. O voto que é direto, porque você escolhe diretamente o seu representante. Ele é secreto, para que ninguém influencie o seu poder de voto. Universal, porque é para todos. E periódico, porque de tempos em tempos você pode mudar de ideia e votar novamente em outro. E a participação direta? Direta porque o povo vai lá e diretamente toma a decisão. Não existe alguém entre o povo e a tomada de decisão, como acontece no voto. A direta se dará por meio de 3 institutos: o plebiscito e o referendo. São espécies de consulta à população, plebiscito e referendo. A diferença é que o plebiscito é uma consulta prévia, antes da lei ser elaborada, e o referendo é uma consulta posterior. A lei já está em vigor. E o povo é chamado para dizer se concorda ou não com algum aspecto daquela lei. E, por fim, a iniciativa popular. É quando o povo pode propor uma lei que ainda vai ser votada pelo Poder Legislativo. Portanto, são as espécies de participação popular direta. Mas o povo também pode fazer isso por meio de uma participação indireta. Isso aqui eu estou extraindo do parágrafo único do artigo 1º, ok? Então, esses são os fundamentos. Vamos comparar esses fundamentos com os objetivos fundamentais aqui no artigo 3º? Olha a diferença. Fundamento é base teórica. Fundamento, como nós vimos, é norma de eficácia plena. Objetivo é meta. E, desse modo, é norma de eficácia limitada, porque depende da criação de uma lei para fazer valer aquele objetivo. E o artigo 3º nos traz aqui 4 objetivos fundamentais da República. Metas que o Brasil almeja atingir a longo prazo.
Primeiramente, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional de todo o país, não apenas de uma região, erradicar a pobreza e a marginalização e apenas reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, promover o bem de todos sem qualquer tipo de preconceito de origem, raça, sexo, classe social. Vejam que esses objetivos eles já estão de acordo com os preceitos de direitos humanos. Aqui já é uma orientação da ONU. Dá para confundir objetivo com princípio, com fundamento? De jeito nenhum. Os fundamentos do artigo 1º são normas base, é apenas alicerce. Os objetivos são metas. E mais diferente ainda, e com mais influência da ONU, nós temos os princípios internacionais, que estão aqui no artigo 4º. Vamos lá para o artigo 4º. Princípios internacionais. Diz assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Por que é necessário o princípio internacional para reger a relação do Brasil com outro país? Ora, porque o objetivo proposto pela Organização das Nações Unidas é unificar, pelo menos, direitos humanos. Unificar a legislação dos países, pelo menos em relação ao direito humanitário. Então, aqui surgem 10 princípios de ordem internacional, que você não vai confundir com os objetivos e muito menos com os fundamentos, porque eles dizem respeito a relações externas. Quais são eles? Primeiro, independência nacional, ou seja, a autonomia que cada país vai possuir. Algo muito semelhante à soberania, só que a soberania é só da República Federativa do Brasil. Segundo, prevalência, obviamente, dos direitos humanos, em primeiro lugar, e autodeterminação dos povos, para que os povos possam tomar as decisões que consideram mais relevantes. Não intervenção, que é a proibição de que um país possa interferir na vontade do outro, principalmente no território alheio. E o princípio da igualdade entre os estados. Aqui, compreendam que os estados são os países, igualdade entre os países. Defesa da paz e solução pacífica dos conflitos, é uma busca constante. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. A ONU, de todo modo, ela tenta eliminar essas duas condições. Cooperação entre os povos e, por fim, a concessão do asilo político. O asilo político, que nós vamos aprender mais adiante, que ele se diferencia da extradição. A extradição é a devolução daquele que cometeu um crime lá fora para que ele seja punido lá no local em que o crime foi cometido. É o princípio da territorialidade. O asilo político consiste numa proteção que o Brasil vai conceder àquele estrangeiro que está sendo perseguido pelo cometimento de crime político ou de opinião no seu país. Porque se aqui no Brasil esse crime não existe, se nós respeitamos a liberdade de opinião e de expressão, não faz sentido compactuar com um país que está perseguindo alguém em razão do cometimento, suposto cometimento de um crime político ou de opinião. O que é que o Brasil tem que fazer? Conceder o asilo. Até mesmo porque, na época da ditadura militar, nós não tínhamos esse asilo político no Brasil, mas muitos brasileiros pediram asilo político em outros países e talvez só estejam vivos até hoje porque receberam essa proteção. Portanto, tem uma diferença aí que nós vamos explorar melhor na aula dos direitos individuais e coletivos. Mas, com isso, eu apresento a vocês todos os princípios internacionais e peço a vocês que não confundam nem com os fundamentos e nem com os objetivos. Por fim, o parágrafo único ainda nos diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando um mercado comum. Isso aqui é uma meta, só que é uma meta de ordem internacional. Ok? Então, comparamos aqui fundamentos, objetivos fundamentais e princípios internacionais. Só para fechar esse capítulo, vamos aqui para o artigo 2º, no quadro. Artigo 2º finaliza identificando o princípio da separação dos poderes. Quais são os poderes da União? São 3: legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos. Um não precisa do outro, mas eles vão atuar em harmonia. E cada um deles possuirá suas funções típicas, que são as funções para a qual ele foi criado. No caso aqui do legislativo, a função típica é dupla. Função típica é legislar e fiscalizar, tanto que eles fazem isso de forma plena. O Poder Legislativo fiscaliza
e legisla de forma plena. O executivo já possui a função constitucional de executar, de administrar. Enquanto isso, o judiciário possui a função típica de julgar. Então, o que é a função típica? É a função para a qual um poder foi criado. Agora, excepcionalmente, é admissível que um poder possa fazer uso da função do outro. É o que nós vamos chamar de função atípica. Excepcional, porque o poder só faz isso quando se trata de uma necessidade de gerenciar o próprio poder. Por exemplo, o legislativo, excepcionalmente, ele julga através das CPIs, comissões parlamentares de inquérito, mas ele não julga qualquer um, ele só julga os seus próprios membros. Função atípica do poder legislativo. Assim como o poder judiciário, ele também pode legislar, criando portarias, instruções normativas que só vão regulamentar o seu próprio funcionamento. Não é uma lei ampla, porque ela é uma lei atípica. E o executivo da mesma forma. Sua função típica é administrar, porém, atipicamente eu posso encontrar o executivo legislando, ou através de decreto presidencial, por exemplo, ou então eu encontro o executivo julgando os seus próprios membros, fazendo atuações internas. Portanto, funções típicas são as funções para as quais os poderes foram criados, e atípica é quando excepcionalmente um poder pode exercer a função do outro. Em ambos os casos, nós temos 3 poderes independentes e harmônicos e, por sinal, esse artigo 2º, que trata do princípio da separação dos poderes, também constitui uma cláusula pétrea, assunto que nós vamos tratar mais adiante quando formos estudar os direitos e garantias fundamentais. Então, ficamos por aqui, após essa abordagem inicial da Constituição Federal e da relação dos princípios com os direitos humanos. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.